nesse levantamento do Banco Central apresentado, então, nesta semana, apontou que os brasileiros em 2024, nos 8 primeiros meses, gastaram 30 bilhões de reais em apostas. 30 bilhões por mês. E, inclusive, cerca de 24 milhões de pessoas participaram desses jogos de azar e apostas online, realizando, melhor dizendo, pelo menos uma transferência durante esse período. Esse dado alarmante reforça especialmente a necessidade de medidas que protejam a população dos perigos do vício. Relatos de perdas financeiras, inclusive por beneficiários de programas sociais com Bolsa Família, evidenciam os riscos associados às apostas em resposta a esse cenário. Então, o deputado acabou apresentando na Assembleia Legislativa o projeto de lei intitulado Sem Chance para o Azar. De acordo com o parlamentar, a proposta busca implementar um programa de combate ao transtorno psicológico causado pelo jogo, também conhecido como ludopatia. Vamos acompanhar o pronunciamento, então, do deputado Napoleão, pronunciamento esse realizado na última terça-feira. Hoje, na CPI das apostas esportivas no Senado da República, o presidente do Banco Central, diretores do Banco Central revelaram um dado estarrecedor, dramático. No Brasil, até então, se estimava que 100 bilhões de reais por ano, 100 bilhões de reais por ano iam para o ralo em virtude das apostas e dos jogos online. 100 bilhões de reais por ano. E eu, muitas vezes, já trouxe aqui esse tema porque isso está acabando com famílias, está acabando com vidas, tem gente perdendo casa, carro, herança, patrimônio, por estar super endividado em virtude desta praga, desse vício, desses novos tempos que são as apostas online. E até então, 100 bilhões de reais por ano era a estimativa do quanto esse dinheiro é desperdiçado e jogado no lixo para essas apostas online. E hoje, exatamente hoje, na CPI das bets, lá no Congresso Nacional, o Banco Central revelou o seguinte: isso já está 3,5 vezes a mais a média de gastos do brasileiro com as casas de aposta online, os jogos online, já está beirando os 360 bilhões de reais. Um dinheiro que está saindo da mesa das famílias, está fazendo gente perder casa, carro, emprego, casamento, tem filho perdendo pai por suicídio por causa dessa praga, desse vício terrível, e os valores, eles são cada vez maiores. É, de fato, algo dramático. 360 bilhões de reais. Já fiz um paralelo em outro momento. Naquele dado anterior, o Brasil já gastava mais e desperdiçava mais com aposta e jogo online do que todo o conjunto da nação, somando poder público e privado, investem em ciência e tecnologia. Estava quase mano a mano, estava quase meio a meio. E agora, a constatação trazida hoje pelo Banco Central. No Brasil, se gasta, se desperdiça, vai para o ralo, vai para o esgoto desse vício das apostas, 3 vezes mais do que o conjunto do Brasil aplica em ciência e tecnologia. Já disse em outras oportunidades, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação é o que pode garantir emprego, renda, oportunidade e desenvolvimento em relação ao amanhã. E isso o Brasil tem investido 3 vezes menos do que aquilo que simplesmente destrói a economia. Porque além de prejudicar as pessoas individualmente, arrasar com as famílias, destruir famílias, além de destruir vidas, isso é o dinheiro que deixa de circular na economia do bairro, da comunidade, da compra que se faz, né? No dia a dia, no final de semana, quantos empregos e quantos negócios estão sendo fechados em virtude da falta de dinheiro que está circulando na economia. Então tem muita gente na ilusão, na esperança, às vezes até acreditando que aquilo é investimento, acha que pode ter um futuro alvissareiro em relação ao amanhã, e a realidade nua e crua é de endividamento, quebradeira, a perda da casa, a perda do patrimônio, a perda da herança, a perda da família, muitas vezes a perda da filha. Quantos órfãos estão existindo em virtude de suicídio de pais que estão super endividados? É um problema para a economia, é um problema para as famílias, e as estatísticas são cruéis, são cruéis.
Tem gente que assume, e a maioria, inclusive, nem assume porque esconde, tem vergonha de assumir, mas daqueles que assumem, que jogam, 11% afirmaram que já deixaram de pagar a conta de luz e água para poder investir. Luz e água para poder investir. Deixaram de comprar remédio, 11%. Deixaram de comprar comida no mercado, 19% das pessoas. 23% dos que apostam, inclusive, deixaram de comprar roupa para poder jogar e investir um pouquinho mais. Tem gente pedindo demissão para ganhar rescisão, para poder pagar a dívida ou poder apostar mais. E agora que abriu o crédito consignado no telefone celular, aonde é que isso vai parar? Isso é um verdadeiro drama, até porque muitos pseudo-influenciadores, subcelebridades estão fazendo divulgação disso à torto e à direito, estão fazendo divulgação disso para crianças, para adolescentes, e aí essa conta não vai fechar. Por isso a gente está encaminhando aqui um projeto de lei, está tramitando na Assembleia, o nome é Sem Chance para o Azar, para não dar margem para esse tipo de situação, e a gente pede o apoio de todos para cortar esse mal pela raiz.